ao passado, voltar atrás, praticar as primeiras obras, desfazer justamente aquilo que foi feito, que só quem tira proveito é o diabo. É interessante que a gente observe isso aí. Existem pessoas que elas querem alcançar o bem de Deus, e ela pede perdão a Deus, assim, em atacado: oh Deus, me perdoa. Mas me perdoa de quê? E sobre o quê? Há um alvo, existe alguma coisa ali que precisa ser arrancada, retirada assim, da sua caminhada, da sua frente, da linha de frente, daquilo que você está fazendo. É necessário que você chegue ao ponto de arrancar aquilo ali. Porque a oração, eu comparo a oração como uma linha uma pista de caminhada. Porém, aquela pista está limpa, eu posso sair daqui e chegar lá até o final com segurança. Mas se tiver obstáculos na linha de frente dessa pista, ou no meio dessa pista da caminhada, eu serei impedido de chegar no final. Da mesma forma a oração. Se na oração houver um obstáculo na frente, alguma coisa que a gente não quer falar, não quer confessar, alguma coisa que a gente não quer falar, a gente tem vergonha, mas é falar com Deus, pessoal. Precisamos falar, precisamos dizer o que nós somos, precisamos dizer realmente o que estamos fazendo, como somos nós, para que essa oração seja respondida. Porque se eu uso de malícia, pode levantar mais um pouquinho, Jefinho. Se eu uso de malícia, e eu deixo tudo isso aí guardado, intocado, e eu quero a bênção, eu estou sendo malicioso, e eu não vou alcançar a resposta de Deus. É igual alguém que está orando por a cura. Hoje há muitas pessoas preconceituosas, ou quando não é assim, são orgulhosas, ou então são muito detalhistas, ou estão muito trancadas, estão com determinada doença, mas não quer que mencione o nome da doença. Espera aí, que isso? Se eu vou pedir a Deus para curar você, ou me curar, eu digo a Deus: Deus, olha, eu quero ser curado desse problema. É AIDS, eu quero ser curado da AIDS, eu quero ser curado da tuberculose. E muitas vezes a gente não quer falar isso aí, e acaba morrendo com isso aí, e a vergonha e a tristeza é maior. Para que isso, pessoal? Foi você que criou a doença? Não. Por que está com vergonha? Foi o inimigo que criou? Foi. Então diga: olha, o meu problema é esse. E vai à presença de Deus, fala sobre aquilo ali, e Deus vai direto no assunto. Mas se a gente guarda, a gente vai ser conivente, vai concordar com quem mandou a doença. O diabo mandou a doença, e eu cheguei assim e disse: olha, não fala nada não é, calma, não é isso não. Com quem eu deveria falar a verdade eu não falo. Vou guardar agora o quê? Vou guardar a atrocidade, ou o problema que o diabo criou e colocou lá. Aí ele vai mandar outro, e eu vou dizer: não fala não, deixa aí, para evitar envergonhar. Não é por isso aí não, meu irmão. Não caia nessa cilada. Você vai estar trabalhando lado a lado com o diabo. É igual quem compra coisa roubada e sempre vai dizer que não, aqui o rapaz não é ladrão não, ele é uma pessoa boa. Boa desse jeito? Solta só um agudo agora um pouquinho, Jefinho. Só o agudo um pouquinho. Então, boa desse jeito, aí nunca chega um denominador. Mas como nada fica assim trancafiado o tempo todo, vai chegar um ponto assim que chega lá a polícia e descobre tudo. Aí acabou o esconderijo. Não foi pior? Vamos amadurecer, viu, pessoal? Senão a gente vai trazer muito prejuízo para as pessoas que a gente está orando. Eu estou falando isso por causa da oração. Você tem algum problema na vida, você chega diante de Deus e diz: olha, Deus, o meu problema é esse e esse. Foi eu quem fiz, foi eu quem errei, foi eu quem pequei, foi eu quem pratiquei.
E agora eu quero o perdão do Senhor sobre isso aqui. Aí está certo. Aí não tem mais como você ficar duvidando, porque Deus ouviu. Se Deus ouviu, consumado esse fato. Mas Deus não ouve, Ele sabe o que é, mas você não fala que tudo que a gente quer que Deus faça, a gente tem que falar com Ele. Lembra do jovem que era deficiente visual, era ceguinho. Jesus sabia que ele queria ver. Mas acontece o seguinte, ele chegou diante de Jesus e ele disse: bom mestre. Aí explicou lá a situação dele, e Jesus disse: o que você quer que eu lhe faça? Aí ele disse: eu quero ver. Automaticamente ele saiu e viu. Tem que ser dessa forma. Por que o inimigo está mandando e a gente está guardando? Por que o inimigo está criando e a gente está guardando, está sendo puxa-saco do adversário? Que é isso? Guardadores de volumes malditos do diabo. Não, ele tem que ser descoberto. Agora, não é você fazer uma coisa para envergonhar as pessoas, mas é você chegar e dizer: o meu problema é esse, é assim, assim. Então, quando estiver entre 2 ou 3, Deus, olha, o meu problema é esse. Eu quero ser curado, quero ser liberto, quero ser restaurado. É esse o problema. Foi eu quem contraí, não foi o vizinho, não foi a vizinha, não, fui eu quem contraí. Conte a verdade, porque Deus já sabe a verdade. Antes que você pense, antes que você abra a boca, Deus já sabe de tudo. Conte para Ele, e Ele vai lhe responder de acordo com a linhagem verdadeira que você vai passar para Ele. Vamos ver aqui na Bíblia o que Davi está falando aqui. Salmo 51, no versículo 10, só o 10 até o 13, porque sobre esse assunto a Bíblia é cheia. Eu não sei porque tem tanto crente que corre com medo disso aqui, mas é repleta disso aqui. Diz o seguinte, no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que puro? Para ele não cair mais na cilada. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me o quê? Acompanhe, viu? Me acompanhe. Torna a dar-me o quê? A alegria da salvação. Jefinho, solta só o médio um pouquinho. A alegria da salvação. Porque a partir do instante que ele entrou, que ele caiu no pecado, ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu a essência do Espírito. Ele perdeu o desejo de ser uma pessoa bem-sucedida, alegre. Quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos na presença dEle, andando em paz, nós nos tornamos assim um povo satisfatoriamente bem, alegres, cheios assim de expectativas. Quando isto aí é vazado, ou essa porta é fechada, nós começamos a perder isso aí. Foi o que Davi perdeu quando ele praticou o erro dele. Ele se sentiu agora um trapo. Ele se sentiu assim como alguém que estava indo rumo à morte, rumo à sepultura. Chegou ao ponto, eu creio que ele deve ter pensado o seguinte: olha, acabaram todas as minhas expectativas de vida. Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais chance, não tenho mais nada de bom, nada me alegra mais, por causa de tudo isso aí. E ele disse: torna a dar-me a alegria da salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e aos pecadores a ti se converterão. Neste momento ele estava justamente assim, observando algo bem interessante. Ele queria assim se reerguer, e no momento que ele cria essa expectativa, vem uma revelação de Deus sobre ele. Aquele que estava agora, como eu diria assim,
se sentindo já perdido na vida. Aí ele faz essa oração a Deus, e ele começa a se reerguer agora diante de tudo isso aí, a ponto tal de dizer o seguinte: então ensinarei aos transgressores. Quando ele diz, sustém-me com o espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti te converterão. Ele viu o prejuízo, ele viu justamente o que ele estava fazendo, que não eram coisas boas. Ele viu que a posição em que ele estava realmente assim, estagnado, sem vigor, sem força, sem visão, porque a visão ela passa, ela acaba nesse momento, a visão se desfaz, e no momento que ele começa a chegar-se junto a Deus, ele começa já a sentir esse renovo de revelações de Deus na sua vida. E assim, uma coisa que eu digo a você, neste momento, você quer orar, você quer ter sucesso, eu digo uma coisa a você interessante: o caminho que adentra a oração é o arrependimento, a confissão. Isso é uma coisa assim que tem que ser bem completa. Lembrem-se de que no momento que você está fazendo isso aí, você não está fazendo simplesmente sozinho, você está fazendo diante de Deus, não é verdade? Um Deus que conhece tudo, um Deus que sabe de tudo, um Deus que conhece o seu sentar e o seu levantar. É indispensável que você veja isto aí, é imperdível essa linha de pensamento. Por que então? Porque se eu estou falando isso aqui com Deus, então eu vou ter realmente assim a resposta com certeza. Quantas vezes eu já vi pessoas assim, não aqui, nunca vi não, mas em outros lugares já vi. Gente que pastor, a gente já passou tantos lugares assim, momentos assim, parecidos. Pessoas assim que falam uma coisa ali dentro da oração, no campo da oração, e muitas vezes aquilo que está falando não é uma coisa completa, não é uma coisa assim que a gente sabe, mas dá aquele banho assim por cima da realidade, e espera que Deus se engane com ele, espera que Deus na realidade assim se dê assim como bobão, ouça aquela pessoa que falou a meia verdade, e está tudo bem. Não é por aí, pessoal. Para alcançarmos assim a realidade da vontade de Deus, uma coisa fundamental é a gente mergulhar na presença de Deus, a gente descer até o íntimo, o mais profundo. Isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa fundamental. São coisas que elas vão funcionar, são coisas que vão dar certas, e eu digo que isso é interessante para nós. Eu creio que todos vocês aqui sabem quem é Renata, não é? Esposa de Jair. Eu acho que só alguém que é mais novo é que não conhece. Essa semana eu estava orando pelo pai dela, que está atravessando um momento difícil. E eu sei que teve um dia em que as pessoas começaram a achar que seria o último dia da vida dele. O semblante caiu, perdeu as forças, começou a inchar. Você sabe que o câncer é uma coisa assim chata. E ficaram em desespero. Eu entrei em contato com a irmã dela, uma cristã. Eu disse a ela: olha, você vai fazer o seguinte, nós vamos orar. Você faz o seguinte, ou você vai, ou arranja um pastor, uma pastora que vá até ele,
e faça a confissão, porque não adianta morrer desse jeito. Faça essa confissão de entrega a Jesus. Se não achar, ou você faz, ou então você pega o celular, bota no viva voz, perto do ouvido dele, que eu vou falar com ele. Mas Deus a encorajou e ela fez. E no final eu estava orando, pagando um preço por ele. E no final de tudo isso aí, ela terminou de fazer aquele momento com ele. Aí fez o apelo. Ele disse: pai, o senhor quer aceitar a Jesus? Ele disse: quero. Ele: o senhor está me ouvindo, não é? O senhor quer aceitar Jesus? Ele disse: quero sim. Então repita comigo. Aí ela fez a confissão com ele. Depois a mãe dele, que é minha prima também. Aí ela perguntou: mãe, a senhora quer também? Quero sim. Então, onde é que fica assim a moral da história e tudo isso aí? Se fosse uma coisa, mãe, desculpa, eu falei mãe, a esposa dele. Então, onde é que está a moral de tudo isso aí? Ela foi direto no assunto, porque ele sempre foi brincalhão. A gente sempre brincou muito, desde o mundão, entendeu? Sempre lá falava as coisas, não levava a sério, até um tempo atrás. Mas nesta hora ele viu que já passou. Ele disse: agora eu quero. Olha que ele estava, na perspectiva das pessoas, era que talvez um dia ou dois pela frente ele desse um adeus para o mundo. E ele fez a confissão, ele mudou de vida, suas estratégias foram mudadas. Segundo eu estou sabendo, que ele até subiu lá na caixa d'água, quem não podia nem andar, para arrumar aquela caixa. E ontem ela ligou dizendo que ele estava muito bem, foi isso mesmo? Então, o que é isto? Eu louvo a Deus por tudo. É o caminho da oração certeira. Amém? Você não precisa estar enganando ninguém. Você não precisa estar enganando a Deus para fazer uma oração. Vá direto ao assunto. Porque naturalmente as pessoas, família tradicional lá no catolicismo, não gosta muito de ouvir o evangelho. Ouve, mas não quer linhagem, como sustentaram até agora. Mas eu disse: fale, vai e fale, haja o que houver. Fale, essa é a hora da verdade. Se ele morrer sem salvação, nós seremos responsáveis, porque tivemos a chance de falar e não falamos. Vá e fale. E ela falou. Pronto, agora eu vou discipular, mandar toda semana o material discipulado. Estão indo bem. Olha, todo dia, toda semana você vai fazer o seguinte: você ora com eles, pega o material que eu vou mandar, leia para eles, inicialmente pouquinho, vai aumentando, daqui a um ano eles estão com o coração cheio. E esse é o caminho. E a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É dessa forma. Mas com essa meia palavra, o diabo já sabe que é meia palavra, aquilo não engana, aquilo não amedronta ele, aquilo não assusta. Então esse é o caminho, pessoal. Quer ter resposta da oração? Fale a verdade com Deus. Diga o que você sente. Diga o que você... Não é você sair blá, 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 conversando na vida do povo, não. É você e Deus. Se você tem condição de falar com outra pessoa acerca do problema e ficar ali, amém. Se não, vá você a Deus e diga isso aí. Porque já houve momentos da história da igreja que as pessoas iam aos trabalhos de oração. Quando alguém pedia uma oração, aquela oração já saía na cidade todinha. Fulano está assim. Fez isso para quê, moço? Não, é porque está acontecendo. Você está orando? Não orei ainda. Mas está falando para ver a pessoa mais arrebentada ainda. Vá a Deus, converse a sua causa. Não converse pela metade.
Fale a sua causa do jeito que ela é. Se você não é uma pessoa correta, diga: eu não sou correto, Senhor, eu sou imperfeito. Se por acaso você praticou algum roubo, diga: Senhor, eu roubei, foi eu quem roubei. Diga a Deus isso aí. Se matou, diga: foi eu, Senhor, porque hoje está assim. Não foi o filho, foi o vizinho, foi o filho do vizinho, foi não sei quem que está assim, deve ter feito isso aí para se escapar. Para com isso. Diga a verdade, porque o nosso Deus, Ele é verdadeiro. Amém. Por intocar essas coisas aí, elas vão sendo guardadas dentro de uma bagagem, dentro do seu coração, ou na sua casa, ou na sua família. Daqui a pouco explode nos filhos, nos netos, nas noras, em tudo aquilo ali, passa para os vizinhos. Quando olhar aquela rua, aquela casa, está um inferno. Porque chega um momento que aquilo ali não consegue mais se conter. Tudo vai ter que aparecer. É necessário que a verdade venha impetrar essa bênção sobre nós. Concordam? Não? Então, vamos declarar isso aí sobre a nossa vida. Deus quer fazer o melhor por você. Não prestaram atenção. Deus quer fazer o melhor por você, por mim. Então você vai se aplicar a oração. Antes de orar, chegue diante de Deus e conte a sua vida a Ele. Antes de você orar, vá à presença de Deus, diga quem é você. Eu estou falando uma linguagem clara que dá para todo mundo entender. Letrados ou iletrados vão entender claramente. Conte a sua vida a Ele. E diga: Senhor, eu sou esse tipo de homem, eu sou esse tipo de pessoa, as minhas atitudes são essas, as minhas atitudes não são perfeitas. Diga a Deus: somos filhos, temos um pai, que Ele precisa conhecer o coração do filho. Amém? Quando omitimos essas coisas, estamos assim, com arrumadinho com o diabo. Ele faz e a gente vai lá e passa a mão por cima. Ele faz e a gente vai lá e intoca. Ele vai e faz outra e a gente vai lá e guarda. Quando você olhar para trás, você não tem mais força nem para lutar. É necessário a gente chegar e falar a verdade. Uma coisa que está muito difícil hoje. Mas diríamos o seguinte, que ainda, vamos lá no Salmo 51, no versículo 2, do 2 ao 7. Viu que o salmista diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então ele está sendo claro diante de Deus. Salmo 52, ou 51, de 2 a 7, do 2 ao 7. É o mesmo que a gente estava lendo, só que eu fiz em duas partes. Purifica-me do meu pecado. 3, porque eu conheço as minhas transgressões. Deu para entender agora? Preste atenção a esse versículo aqui. Porque eu conheço as minhas transgressões. Tem pessoas que vão orar e dizem: oh Deus, vê qual o pecado que eu tenho, o que é que eu tenho feito. Eu tenho sido tão correto, eu tenho sido tão especial para o Senhor. O que é que está acontecendo então? Faço tudo certinho. Tipo aquele que subiu ao altar e foi se justificar porque jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo. Não sou como esse hipócrita que está aqui do meu lado. Estava se gloriando ali, estava ali procurando assim apresentar-se diante de Deus como se fosse um super homem, um super espiritual. Não é dessa forma. Por que não vai a Deus? Olha, Deus, é assim, quando você vai ao médico, você está com uma dor no estômago, você vai dizer que está com uma dor no pé? Ou você vai dizer que foi o vizinho que amanheceu o dia com uma dor de estômago e eu vim aqui atrás de um remédio para ele?
É assim? Brincadeira, né? Não é dessa forma não. Você tem que ir a Ele e dizer quem é você, o que você está sentindo, o que você fez. E esse é o caminho correto que nós precisamos tomar diante de Deus. Versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha aqui a confissão certa, certeira que ele fez. O meu pecado está sempre diante de mim, e eu conheço as minhas transgressões. Eu sei o que está comigo, eu sei o que eu penso em fazer, eu sei o que eu quero fazer, eu sei de tudo isso. Mas ele não chegou diante de Deus assim, não é isso, como se fosse alguém que estivesse se justificando, não. Ele chegou para dizer o seguinte: este é o meu viver, este é o meu procedimento, esta é a minha forma de ser. E no 4 ele diz: contra ti somente pequei. Ele não chega dizendo que foi o vizinho que pecou, ou foi o irmão, ou a esposa, ou quem quiser, um filho dentro de casa que pecou. Não. Ele está dizendo o seguinte: foi eu que pequei contra ti. O que eu estou querendo dizer a você nesse momento? Você precisa pegar, não é isso, a essência dessa confissão. Quer ter sucesso? Este é o caminho. Quer ser bem sucedido? Este é o caminho. Fale de você logo. Diga a Deus. Mostre seus erros. Mostre as doenças que estão dentro de você. Mostre as falhas que você tem cometido, porque elas precisam ser consertadas. Quando elas forem consertadas, você será alcançado. Quando elas forem assim transformadas, você será realmente transformado também. Então apresente a Deus tudo isso. Diga a Deus realmente quem é você. Por a gente guardar muitas coisas, às vezes elas ficam ali e elas vão explodir lá na frente, na hora que você não queria que ela explodisse. Elas vão acontecer lá no futuro, quando você vai achar que aquilo ali não poderia acontecer, elas vão estar acontecendo. Então é necessário que a gente desfaça isso, porque Deus sabe. E Deus está olhando ali, está dizendo: olha, ele ou ela está falando isso aí, mas não é isso não, eu sei quem é ele. Eu sei o que está no coração dele. E ele está querendo aqui passar por bonzinho diante de mim. Não podemos fazer dessa forma. Abrevie a sua resposta. Traga à existência a sua resposta com urgência. Diga a Deus quem é você. Diga a Deus como é que você age, como é que você pratica. E aí fica fácil. Aí Deus disse: não, olha, você falou a verdade, então sobre a verdade vem o poder do sangue de Jesus. Amém? Sobre a verdade vem tudo isso para você. O meu pecado está sempre diante de mim. No 4 diz, no 5 diz: eis que a iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi está dizendo: eu sei, Senhor, meu Pai, que o Senhor ama a verdade no íntimo. Aí ele diz no 7: purifica-me como sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Amém? Lava-me. Aí pronto, ele começa a entrar pelo caminho do sucesso. Isso é uma coisa assim interessante, não é? O salmista, lá no Salmo 32, ele fala sobre isso aí também. Veja o que diz no Salmo 32. Quando a gente guarda aquilo que não deveria guardar. São os torcedores do diabo. São aqueles que estão andando e guardando, bajulando o diabo, para que ele nunca seja decepcionado, nunca seja envergonhado. Não, meu irmão, não é assim não. Ele tem que ser desbaratado. Olha o que o salmista fala no Salmo 32, do versículo 1 ao 5. Salmo 32, volte do 51 para o 32. No versículo 1 até o versículo 5, olha como é que ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Você viu aí agora as bem-aventuranças, como é que elas funcionam?
Aquele que Deus olha para ele e diz: olha, você não tem maldade, porque as maldades que existiam com você, você as confessou. Então está tudo ok com você. Fique em paz. Você é bem-aventurado. Você está livre. Você abriu a sua boca e me falou a verdade. Isso é uma coisa assim, interessante. Muito interessante. Entendeu? Certa vez isso faz tempo, eu não era nem pastor. A gente trabalhava com um rapaz, que ele era viciado. Aí eu trabalhava num setor aqui de uma empresa aqui. Aí levei ele para trabalhar com a gente. Aí todos os dias eu perguntava: como é que você está? Não, estou bem, tudo bem. Quando foi um dia, ele chegou assim com um bolso cheio de dinheiro. E eu cheguei para ele e disse: onde foi que tu arranjou esse dinheiro? Pois é, tu está trabalhando, eu não te paguei ainda, o dinheiro só sai sexta-feira. Onde é que você arranjou esse dinheiro? Aí ele: é porque eu vim ali e deu um vento, e eu vi um pacote assim rodando para o meu lado, eu fui e peguei, quando eu olhei era dinheiro. Ele disse: rapaz, me leva para eu olhar esse vento, fazer parte desse vento também. Você já pensou? Fala onde foi que você conseguiu esse dinheiro. Enrolou o dia todinho e não disse. Se você não me disser, você não vai ficar mais comigo. Mas não disse. Enrolou, mas não disse. Você vê como é que é fácil. Ele, tudo bem que era uma pessoa no processo de recuperação, novo, no Evangelho, cheio de coisa do mundo ainda me levou dessa forma. Mas nós não podemos fazer dessa forma. Nós precisamos fazer acontecer a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não pode, você não tem, vai lá, conversa, faz um acerto, renova o acerto, mas não faça isso. Isso não é papel. Então o que acontece? Purifica-me como um sopro, no versículo 7, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Amém? Aí no Salmo 32, voltando agora, 32, no primeiro versículo diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O que é bem-aventurado? Mais que feliz. Cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. O engano, aquele enganozinho que é usado na oração, na hora da confissão, aquela palavrinha parecida com cara de verdade sendo mentirosa na hora da confissão a Deus. Isso é engano. A gente quer enganar a Deus muitas vezes. Muitas vezes pensamos assim, em fazer alguma coisa que vai enganar a Deus. Não é por aí. Ele sabe de tudo. Antes, de longe, antes que a gente fale alguma coisa, Ele já sabe do nosso pensamento. Ao longe. Amém? Antes que a gente chegue perto dEle, Ele já sabe do nosso pensamento. Veja o que é que ele diz no versículo 3, o salmista falando no Salmo 32. No 3 ele diz o seguinte: quando eu guardei silêncio, aconteceu o quê? 32, Salmo 32, 3. Quando guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então está aí. Nós temos o Deus ao qual nós podemos chegar diante dEle e falar a nossa verdade, falar a nossa vida. E muitas vezes deixamos isso aí passar de largo. Tentamos colocar assim um enganozinho na cabeça, na mente de Deus, para que Ele possa engolir aquilo ali, como se fosse aqueles meninos que estão aí, entendeu? Na rua, menino de esquina, pronto para ouvir as nossas barganhas.
Não, lembrem, vamos lembrar uma coisa: no momento que você for fazer sua confissão de arrependimento a Deus, você vai estar fazendo uma confissão ao autor da salvação, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno é quem vai estar ouvindo você, aquele que vive e reina para sempre, o Senhor de todas as coisas, é Ele quem vai estar ouvindo você durante a sua confissão. Amém? Amém? É por isso que quando você faz essa confissão e você deixa, Provérbios 28:3 diz o seguinte: que aqueles que confessam suas transgressões e deixam, alcança misericórdia. Entendeu? É isso aí que a gente precisa fazer. É isto. Deixa eu dar uma corridazinha aqui para terminar aqui, que a gente vai orar por vocês. Versículo 3, enquanto eu guardei silêncio, não, já foi lido. 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então eu quero que você observe aqui uma coisa assim muito interessante, muito boa e agradável. É isso aí. O arrependimento é uma ferramenta, deixa eu falar dessa forma, é uma ferramenta que não pode faltar na oração. A confissão não pode faltar na oração. E a palavra verdadeira, amém? Amém? Uma palavra verdadeira não pode faltar na oração. Não pode. Não pode. Todo o tempo essa palavra verdadeira tem que estar no auge, na sua linguagem. Todo o tempo. Não pode faltar. Ela não pode deixar de ser manifesta. Vamos ver aqui sobre Ezequias. Entendeu? É muita coisa que nós temos na Bíblia dentro desse assunto, mas pelo menos só essa daqui para a gente encerrar, para orar por você. Vejamos a confissão do rei Ezequias. Lá em Isaías capítulo 38, no versículo 1 até o versículo 5. Isaías 38, no versículo 1 até o 5. Por exemplo, o primeiro diz o seguinte: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías. Está falando aqui sobre Ezequias. O profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus aqui está mandando um recado para Ezequias. Ele era o rei, e Deus assim disse a ele: olha, levanta o profeta Isaías, ele diz: vá até o rei Ezequias e diga a ele que ele vai morrer, ele não vai viver. Ele põe em ordem a casa dele, ele se ajuste na vida, porque ele não vai viver. E ele olhando assim, uma palavra dura, quando vem principalmente da boca de Deus, para uma pessoa que está lutando, querendo ver assim uma resposta, querendo ver algo diferente. E momentaneamente ele ouve da boca do profeta uma palavra que foi, eu diria, fatal: tu não viverás. Então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Vamos ver como foi a oração dele. Olha, eu digo uma coisa a você nesse instante, da seguinte forma: quando você faz a oração, não precisa ser só aquela oração, aquela confissão de condenação, mas se você falar diante de Deus as coisas boas que você fez também, Deus vai lhe ouvir, porque Deus não é injusto. Deus é um Deus de justiça, Ele vai lhe ouvir também. Se você disser: olha Deus, eu sempre procurei fazer isso aqui, procurei andar dessa forma, procurei andar assim, Ele vai lhe ouvir também. Não só é aquela confissão que vai gerar uma condenação. E Ezequias fez isso. Vê o que é que ele diz no versículo 3. E disse: ah Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito,
e fiz o que era reto aos teus olhos. Viu a confissão dele? Já é uma confissão diferente. Eu estou mostrando aqui os dois lados da confissão. Você me entendeu? Os dois lados da confissão. E Ezequias fez essa confissão, e ele está mostrando, dizendo a Deus: olha, Senhor, eu andei dessa forma, com o coração reto, perfeito diante do Senhor. Entendeu? Eu não fui um rei assim como outros. Ezequias, e chorou Ezequias muitíssimo. E quando ele fez isso, ele não fez com o coração exaltado diante de Deus. Atentem para isso aí. Ele não fez isso como se ele estivesse sendo o dono da bola. Ó, Senhor, aqui estou, eu fui uma pessoa perfeita, que não sei o quê. Isso aí seria um motivo de condenação para ele. Rejeição diante de Deus. Mas a Bíblia diz que ele chorou, virou o rosto para a parede e chorou. Ele disse: Deus, tem misericórdia, Pai, olha o que eu fiz, foi tudo isso aqui. Será que isso aqui que eu fiz, Pai, não tem validade? Pai, me perdoa, Pai, tem misericórdia de mim, eu preciso, Pai. E se eu fiz essas coisas boas por engano, eu quero o perdão do Senhor. Então ele estava ali diante de Deus, confessando o que ele fez. E foi isso justamente que Deus olhou, não é? E com o coração perfeito, ele falou, não é? Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Imagina o choro dele, não é? Mas isso não foi ruim, foi muito bom. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, ele não tinha nem saído do pátio ainda: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias quantos anos? 15 anos. Ouvi a tua oração, ele falou a verdade. Ouvi a tua oração, eu vou acrescentar, eu vou lhe perdoar, e vou acrescentar aos seus dias 15 anos. Quem ia morrer naquela noite, preste atenção agora, pense. Quem ia morrer naquela noite agora chega ao ponto de receber da boca de Deus essa promessa: olha, vou lhe dar mais 15 anos. E como prova disto, lá mais adiante, depois você olha, porque já encerrou nosso tempo. Eu vou fazer retroceder aqui as sombras do relógio de Acás. O relógio de Acás, ele marcava assim por restas. Vamos dizer que aqui tinha uma pirâmide, mais ou menos isso aqui. E quando o sol vai expondo, então a resta vai crescendo e cobrindo aquelas marcas, aquelas faixas, aquelas linhas demarcatórias. Não é isso? Quando o sol volta, aí elas ficam no sol. Quando o sol se põe, elas vão formando a sombra, a resta, não é? Porque é como se estivesse rodando. E o que acontece? Voltarei 15 graus no relógio de Acás. Outra coisa, vou te dar vitória, sucesso na guerra contra Senaqueribe. E Deus agora sai fazendo uma série de coisas. Por conta de quê, pessoal? Por conta de um arrependimento. Vocês lembram que eu falei a semana atrasada sobre Jacó e Esaú? A reconciliação, o perdão, a confissão são coisas puras, porque é isso que está no coração de Deus. É isso que Deus faz. Essas são as ferramentas que Deus trabalha no ser humano. Ferramenta de justiça. Enquanto Jacó estava, antes dele passar o vale de Jaboque, então ele estava ali assustado, com medo do seu irmão. E quando ele sabia que ele vinha com 400 homens para matar, então ele ficou muitíssimo assombrado. Mas quando ele passa, enfrenta ali aquele momento no vale de Jaboque com o anjo, ele descobriu que o anjo estava ali. Não é isso? Talvez uma presença visível de Deus. Ele disse: olha, eu quero ser abençoado. E o anjo disse: não, mas eu não vou lhe abençoar. Ele disse: eu quero ser abençoado, me solte. Ele disse: não me solte. E passou a noite toda naquele dilema, naquela luta, naquela batalha. Ficou ali naquela noite: me solte que eu quero ir embora. Ele disse: não solta, me solte, não solta. Quando o anjo viu que ele ia amanhecer o dia, tocou na coxa, ele ficou manco, né, capenga. E depois
O anjo vai um pouco mais e diz: olha, me solte. Ele diz: não solto. Eu só solto se você me abençoar. Qual é o seu nome? Aí Jacó disse, conforme a interpretação de Moody, que a gente já sabe, mas ele disse o seguinte: olha, eu sou enganador, trapaceiro, ladrão, eu sou essas coisas, eu sou tudo isso aí, enganador, eu engano muitas pessoas, eu engano demais as pessoas. O meu próprio irmão, eu passei a perna nele e tomei os direitos dele, então eu sou um enganador. Aí eu creio que o anjo, eu digo que aquilo ali foi uma teofania, presença visível de Deus. Quando o anjo olhou para ele e disse o seguinte: olha, já que você falou essa verdade toda, eu sinto que você está querendo ser mudado, ter mudança na vida. Já que você se expressou dessa forma, eu percebo que você quer mudar. O seu nome não será mais Jacó, o seu nome agora é Israel. Amém? Israel. Porque você lutou com Deus e os homens, e você mudou a sua vida. Automaticamente, no momento em que eles estavam fazendo aquela reconciliação, vamos dizer que Esaú estivesse aqui, e Jacó aqui nessa noite, travado na batalha com o anjo. E no interim desta noite, em que eles estavam guerreando ali, que ele estava guerreando com o anjo, em busca da reconciliação, Deus automaticamente, no momento que ele é perdoado, Deus vai lá e busca o seu irmão que estava pretendendo matá-lo, busca ele e automaticamente muda a vida dele. Muda. Aquele que era um assassino, já não é mais o assassino do irmão. Aquele que era trapaceiro, já não é mais um trapaceiro. Então agora a história mudou. Se a história mudou, então agora veio diferente. Quando ele atravessa o vale de Jaboque, então ele bota uma equipe dele para ir na frente, com uma das mulheres. E quando ele se aproxima de Esaú, ele se curva diante dele 7 vezes, sinal de arrependimento, sinal de reconciliação, sinal de tudo que é bom. Esaú, que poderia preparar para matá-lo, se fosse como antes, ia destruir a vida do seu irmão, que tinha enganado, tomado direito de primogenitura. Quando Esaú olhou assim, correu e abraçou o irmão no pescoço, ambos se beijaram, choraram profundamente. Achei essa passagem assim bonita, linda, 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 linda. Tanto que todas as vezes eu tenho que falar um pouco sobre ela. Houve aquela reconciliação. Aí Jacó disse: meu irmão, eu quero lhe dar agora um presente, porque eu prosperei. Ele disse: não, o presente é seu, fique com ele. Não precisava mais. Aí ele disse: não, deixa-me dar um presente a você. Ele disse: não quero, fique com ele, eu tenho muito. Ele disse: mas eu quero dar esse presente. E aquele presente estava falando sobre um presente de agradecimento pela reconciliação que ele teve. Aí no versículo 31:10 diz o seguinte: olha, já que você quer me dar, eu aceito. Ele disse: deixa eu fazer isso, porque eu olho no seu rosto e vejo na sua face como se estivesse vendo a face de Deus. Vocês não gostaram, né? Ele disse: eu olho no seu rosto e vejo como se você estivesse vendo o rosto de Deus. Porque antes da confissão, vou encerrar agora, antes da reconciliação, antes do perdão, antes de tudo isso acontecer, quem estava como coluna no meio de ambos era Satanás. Então um era enganador e o outro era assassino. Agora acontece diferente: um reconcilia-se, doa, e o melhor de tudo, ele disse: agora nós vamos nos unir e vamos andar junto até o fim da nossa caminhada. Amém? Vamos juntos.
Foi que Jacó disse: não, eu não aguento, porque os meus animais não aguentam, se tirados a andar, forçados, eles poderão morrer. Mas pode ir, nós estamos em paz agora. Isso é uma coisa assim bonita, pessoal. Isso é uma coisa muito forte. Isso é uma coisa, algo assim maravilhoso. Deus é bom. Não sei como é que muitas vezes a igreja sustenta tantas coisas que na realidade não dá para entender. Não tiveram a visão ainda. A gente precisa descer para ver a realidade do reino, da vontade. Vai construir o quê com o que não presta? É isso que a gente precisa fazer. E aqui Deus chega para Ezequias, voltando ao assunto, e diz: eu vou acrescentar 15 anos na sua existência. Eu vou retroceder 10 graus, 10, 15, por aí assim, do relógio de Acás. Olha, são coisas boas que acontecem quando há reconciliação. São coisas ruins que acontecem quando não existe reconciliação. Vem tudo quanto é praga miserável para cima da gente. Tenha certeza disso aí. Não precisa você procurar um especialista para falar. Isso é uma prática, é uma verdade. Tudo que não presta vem, porque quem está no meio disso aí é o diabo. Quando ele chega, pronto, ele traz o que ele tem. Então é necessário que a gente fale a verdade com Deus, ande com Ele, se coloque diante dEle e deixe acontecer o melhor. Use as ferramentas da reconciliação com Deus. Use as ferramentas da oração, o poder da oração. Por que a oração tem poder? Por causa disso aí. Se a oração não é acompanhada disso aí, ela passa a ser justamente um blá blá blá, uma zoadinha só. Mas se ela vem acompanhada de tudo isso aqui, arrependimento, confissão, quebrantamento, fé, paciência, para esperar, porque às vezes tem pessoas que oram agora e quer receber daqui a pouco. É outro problema também que a gente carrega. Orou? Orei. Espera, está na mão de Deus, está. Descansa no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Não saia não, que a gente vai ungir você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos declarar nesse instante a bênção de Deus sobre a sua vida, a paz de Cristo Jesus sobre você e o melhor do Senhor acontecendo. Pessoal do louvor, pode vir, em nome de Jesus. Chama os pastores aqui à frente para que a gente possa ungir o pessoal e a gente levantar um clamor nesta noite, em nome de Jesus. Vamos assim nesta hora apresentar a Deus este momento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Pode vir, pode ir chegando. Aleluia, Pai. E nós declaramos, Deus, neste momento, Senhor, a bênção do alto. Poder do Senhor, meu Pai, sendo derramado, sendo ministrado, Senhor, agora, nos corações. Que nesta noite, Pai, a oração feita aqui neste lugar, ela seja uma oração assim, banhada pelo perdão, banhada pela confissão. Comece a confessar agora a Deus. Não é por nós não, confesse por você. Confesse a sua vida a Deus. Diga: Deus, olha, eu tenho feito tanta coisa que às vezes elas não têm sido boas. Eu tenho andado assim em algum erro. É você e Deus, não precisa você dizer a ninguém. Apresente a Deus agora a sua vida. Declare isso aí agora, em nome do Senhor Jesus. Determine assim que a vitória do Senhor, em nome de Jesus, seja manifesta. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Se você tem mentido, declare agora que essa mentira seja desfeita, que ela seja arrancada da sua vida, que ela seja destruída agora. Qualquer coisa que você fez, eu dei o exemplo, apresente a Deus, sendo aborrecida ou aborrecido, seja lá o que for, chegue diante de Deus assim e diga: Deus, eu quero tirar esse aborrecimento da minha vida, que isso me atrapalha. Qualquer coisa que esteja acontecendo, comece a buscar a Deus nesta hora, comece a declarar nesse instante que o Senhor faça esta obra acontecer, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus.